Olá. Olá, boa noite. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues e nós estamos aqui no nosso terceiro dia do nosso jejum de Daniel. Terceiro dia, 3 dias, graças a Deus, nós vencemos. 3 dias estamos no nosso caminho, do nosso foco, do nosso objetivo, do nosso alvo, né? Agradeço aí desde já, que eu estou vendo aqui a presença do Fabrício Galon, né? Primeirão da noite, a Elisandra Costa, o Geuciano Pereira, a Catarina Augusta, a Diana Araújo, a Joyce Camila, a Suzana Antônio, a Dani Arantes, o Fábio Souza, eu tinha visto aqui também a Mara Danelon, todos aí. Nós vamos então fazer a nossa abertura com a nossa oração inicial. Vamos louvar o Senhor, a palavra, e depois estaremos fazendo a nossa oração. Desde já, deixa eu antecipar, inclusive, mesmo as pessoas que não são do grupo do jejum também podem pedir oração, viu? E não se esqueça de pegar aí, já deixar anotadinho aí, todos os seus pedidos, né? Aquele que faz parte do seu jejum de Daniel. Pai Celestial, nós damos abertura agora no nosso terceiro dia do jejum de Daniel. São 21 dias como Daniel, nós nos consagraremos buscando a sua face, buscando a sua presença. Nós sabemos que o jejum não muda, Deus, mas melhora as nossas vidas. Nós mortificamos a carne para que o Espírito possa sobressair-se e assim nós possamos ser instrumentos da sua vontade e assim entendermos também a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém. Inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Dado nova vida, Ele tem nos dado um novo cântico e um novo espírito, com nossos lábios vamos proclamar. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico e um novo espírito. Vamos proclamar. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Quero saudar então mais uma vez com a graça e a paz do Senhor a todos, agradecendo desde já a todos uma boa noite, e nós estaremos então dando sequência aí no nosso jejum de Daniel. A palavra desta noite nós vamos falar um pouquinho
alguma coisa nessa batalha espiritual que você provavelmente nem percebeu, mas ela acontece todo dia, acontece a cada instante. 1 João, nós vamos falar sobre principados e potestades que atuam no Brasil. 1 João 5,19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Você não pode ver, nem eu, com os olhos naturais, mas neste momento tropas de demônios e anjos caídos transitam nas regiões celestes, trabalhando no propósito de manter o domínio e o controle do seu chefe supremo, Satanás, que é um querubim caído, uma potestade do ar, em cada parte do mundo, especialmente preparando para a vinda e a chegada do anticristo. A palavra jaz, kimai em grego, que quer dizer estar sepultado, estar sob o poder do mal, ser mantido em submissão pelo diabo. Literalmente podemos traduzir como a Bíblia viva. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o resto do mundo todo ao redor está sob o poder e o domínio de Satanás. Como que o diabo consegue manter o mundo todo debaixo de sua influência se ele não é onipresente? Ele é um ser, então ele só pode estar em um lugar por vez. A resposta é que é através de sua cadeia de comando. Os principados, as potestades, os governadores e as hostes ou forças espirituais da maldade, cujas tropas estão espalhadas pelo mundo. Nós lemos em Efésios 6,12, na tradução da Almeida Revista e Atualizada. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A Almeida Corrigida Fiel traduz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo diz aqui em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Isto é, não é contra homens e mulheres de carne e osso, e sim contra principados. A palavra grega archei significa aquele que foi instituído de autoridade. Príncipe, governante ou chefe entre os anjos, cujo poder sobrenatural tem a função específica no controle do destino e das atividades dos seres humanos. Os principados governam nações, são adorados ou venerados como deuses, santos, santas, onde dominam. Eles têm um dia especial do ano e possuem até romarias e peregrinações. Em geral, apreciam ser adorados através de imagens bem grandes, imagens enormes. As potestades, no grego é exousias, são autoridades que derivam seu poder dos principados e executam a vontade dos principados. A palavra, inclusive, é como véu, né? Aquele texto de 1 Coríntios 11. As potestades são autoridade para dominar ou governar alguém ou algo, povos, terras, alguma jurisdição, influenciar a liberdade de escolha. Depois nós temos os dominadores desse mundo tenebroso, conforme traduz a Revista Atualizada, ou príncipe das trevas desse século, como traduz a Corrigida Fiel, ou governantes das trevas deste mundo, como traduz a King James Fiel. Traduz a palavra grega cosmokrator, que significa um governante no mundo, um senhor do mundo, um príncipe dessa era, um dominador do mundo, isto é, dominador daqueles que estão no mundo. Por isso tem sido entendido também como um dominador que se manifesta no mundo religioso em trevas, isto é, em oposição ao reino de Deus e aos cristãos. De acordo com Arnold Clinton, os Cosmokrator significa uma autoridade sobre uma cidade. Ele toma a cidade de Éfeso como exemplo. O Cosmokrator local aí seria Diana de Éfeso, de acordo com esse mesmo autor. Diana ou Ártemis era a suprema na cidade de Éfeso, um dos nomes antigos do principado Astarote. Os dominadores trabalham possuindo os corpos de pessoas. Então, os dominadores são basicamente, podemos aí colocar os Exus, Pombagiras, Preto Velhos e coisas Zé Pilintras da vida. Forças espirituais do mal, ou hostes espirituais da maldade, traduz a palavra poneria, que é a tradução da palavra forças, e do mal ou maldade. Mal, maldade, maldoso, iniquidade, impiedade, injustiça, pecado, fazer errar o alvo. As forças espirituais da perversidade ou da iniquidade ou da injustiça são poderes controladores daquilo que acontece no mundo. Normalmente as forças têm a missão de retirar as forças espirituais das pessoas, fazer com que elas caiam no desânimo. Muitos acabam se suicidando, né?
Não podemos deixar de considerar os poderes ou forças que estão por trás das atitudes que dominam diversos setores da sociedade. Que se esconde como corrupção, como a gente vê bastante, materialismo, na religiosidade, no consumismo, na ganância, na escravidão, no corporativismo, nas perversões sexuais, nas injustiças, nas ditaduras e nas falsas democracias. Entendemos que há um principado poderoso atuando negativamente sobre o Brasil. Chegamos a essa conclusão observando, entre outras coisas, nossa atmosfera, nossa irresponsabilidade, a malandragem do brasileiro, bem como a mania proverbial de levar vantagem em tudo, a tal da lei de Gerson. Porém, onde é mais perceptível a atuação do mal no Brasil é por meio da corrupção que se perpetua no ambiente político e da administração de nossas instituições, e cada vez piorando, não é? Isso nos leva a identificar um poder satânico poderoso entre nós, que é quase invencível por meios normais, o principado da corrupção, Astarote, que corrompeu o sábio rei Salomão. Quantos idealistas, até mesmo irmãos em Cristo, têm sido eleitos para o Congresso Nacional, para a Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, com o propósito de não se deixarem corromper? Muitos deles foram lá com o idealismo de transformar esses ambientes tão suscetíveis a imoralidades inegociadas em locais onde se legislaria e se praticaria justiça em favor da nação. Mas com o tempo, devido à convivência com os corruptos e sob o domínio e opressão dos principados e potestades, vemos que muitos desses idealistas têm sucumbido diante das pressões e das tentações, e o nome de Cristo tem sido enxovalhado com escândalos envolvendo pastores e evangélicos de uma forma geral. A perversão sexual e o sexo ilícito também são dirigidos por Astarote, um principado que influencia e molda o comportamento humano. A perversidade e a permissividade sexual têm trazido consequências tão terríveis como quem se envolveu profundamente com feitiçaria e idolatria. Essa opinião ela é compartilhada por muitos ministros de libertação e de batalha espiritual. Todos têm sido unânimes em dizer que a sensualidade, a perversão sexual e o sexo ilícito causam mesmo problemas de opressão e de possessão demoníacas tão pesados como os que se verificam com as pessoas que se envolvem com a feitiçaria, com a macumbaria, bruxaria. Basta ver o número de divórcios e segundos e terceiros casamentos entre evangélicos e até entre pastores, que deveriam ser o modelo para o rebanho na sociedade, não são mais. Deve-se observar cuidadosamente que o apóstolo Paulo, quando se refere às obras da carne, coloca a feitiçaria, a idolatria e a sensualidade e a perversão sexual no mesmo nível, lá em Gálatas 5. De igual modo, a violência e o derramamento de sangue, como vem acontecendo em certas regiões do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo, mas hoje já está no país inteiro, né? Nós herdamos como cidade um estigma histórico de violência, o domínio do crime organizado já corrompendo até a nossa justiça. Isso significa que as brechas para esses principados sentirem o direito legal para a invasão, o domínio, já são de longa data. E nos últimos tempos temos dado mais chance ainda deles se fortalecerem com os repetidos atos de violência e de derramamento de sangue nessa cidade, somado à injustiça e à impunidade que existe no Brasil, que é alarmante, além de casos como racismo e coisas desse tipo, que são todas promovidas por eles. E acrescentando a isso, se um governador de um estado dá a mão ao crime organizado, fazendo aliança com grupos mafiosos, o resultado natural dessa atitude é o crescimento de quebra-quebras, de mortes escandalosas de presidiários e a matança desavergonhada de meninos de rua. E, infelizmente, isso é o que nós temos acompanhado pela imprensa, né? Ainda que a nossa imprensa também já está completamente corrompida, na quase totalidade. A influência ligada à sensualidade e prostituição, portanto, é fácil concluir que na realidade o Brasil é governado por espíritos de sensualidade e de violência subordinados a Astarote. Astarote no Brasil tem o seu dia especial no dia 12 de outubro e é adorado como Rainha dos Céus e Rainha do Mar. Quais são as áreas em que os principados atuam para influenciar a população da Terra? Em todas as áreas, mas principalmente e mais fortemente. Primeiro, nos governos e na política, para assumir o controle das nações e implantar sistemas políticos ateus, como o comunismo, que tiram da população a crença no único Deus e verdadeiro, no Deus único e verdadeiro, e eliminem o conhecimento da palavra de Deus, tiram a Bíblia de todas as instituições da sociedade, para que fiquem cegos,
persegue e até mata os cristãos, dependendo em muitos lugares. Tiram a Bíblia das escolas, das universidades e das instituições públicas. Na religião, para influenciar a sua adoração com nomes diversos, como se fosse um deus ou uma deusa, a construção de basílicas e templos, romarias e verdadeiros cultos que os afastem definitivamente seus devotos da adoração em espírito e verdade devidas ao Pai Celestial. São religiões que trabalham contra o reino de Deus, perseguem os cristãos e procuram anular os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Introduz seus ensinos dentro de igrejas cristãs, levando o mundo para dentro da igreja e produzindo um culto a Baal, muita dança, música e coreografia, mas vidas cheias de pecados ocultos, além de objetos de feitiçarias. No caráter do velho homem, desenvolve a religiosidade na vida dos devotos, a tal ponto que os impeçam de ter o novo nascimento e suas vidas escondem os mais graves pecados, além da idolatria, pecados ocultos e não confessados e não tratados. Na vida sexual, desde a antiguidade, a adoração dos principados está envolvida com os mais variados tipos de pecados sexuais, tão fortes que contaminaram o povo hebreu, que foi duramente castigado por Deus. Na cultura, na educação, nas artes e nas pandemias, os principados e potestades têm tido uma atuação mais forte nas pestes, nas pandemias, como forma de exigir sacrifícios para aplacá-las, assim como nas artes, na cultura e na educação, de forma a implantar a mentalidade do diabo, a mentalidade do anticristo na humanidade, a começar pela transformação da geração de crianças e adolescentes e jovens para a aceitação de todo pecado vil e que afronta a Deus como normal, começando desde a infância, o aborto, o homossexualismo, o lesbianismo, a pedofilia, a pederastia, as artes mostrando adultos e crianças pelados e juntos, e o fortalecimento da mentalidade superior que não acredita em Deus. Em Daniel 10, 20, nós lemos, e ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja a meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. O principado da Pérsia, atual Irã, ele trouxe o islamismo, o pior inimigo de Israel e da igreja. Eles não brincam em serviço. O principado da Grécia trouxe influências na política, na cultura, na religião, que adora muitos e falsos deuses, e um comportamento sexual que transforma pecados sexuais em vida livre, o tal do sexo livre. Também nas guerras, nas revoltas, nas guerrilhas, nas rebeliões, nas divisões, nas contendas, nos desentendimentos e em tudo que gera conflito e confusão. Os principados, as potestades, os governadores e as forças espirituais têm uma especial atenção nesses fatos, pois se preparam para a grande batalha do Armagedon, que nós já tivemos a oportunidade de falar um pouco numa série de vídeos, né, gravados sobre o Apocalipse. São 5 vídeos. 1 Crônicas 10:10 nós lemos, e puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagon. O seu Deus era Astarote, a deusa dos filisteus. Na introdução sutil da idolatria no culto e na adoração da humanidade. Infelizmente, atualmente o culto em grande parte de muitas igrejas evangélicas possui idolatria tanto quanto da igreja católica. Esquecendo de 1 João 5:21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. A palavra filhinhos aqui João usa no original, tanto em hebraico como grego, era discípulos, né? Era a forma carinhosa dos mestres chamarem os seus discípulos. Ídolo é qualquer coisa que ocupe o lugar do único Deus verdadeiro, do Senhor Jesus Cristo. É muito fácil criar um ídolo. Esse Jesus da prosperidade pregado atualmente na teologia da prosperidade mesmo é um ídolo. Lucas 16, 13, 14, Jesus diz, nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviram todas essas coisas e zombavam dele. Esses objetos vendidos e distribuídos ao povo cego, como ungidos, é feitiçaria que não deixa de ser uma forma de idolatria, né? Vela ungida, cimento ungido, pinga ungida, vassoura ungida, rosa ungida, e ensina o povo a crer no poder de um objeto ungido por eles, como se fosse milagroso. Isso é feitiçaria dentro do povo evangélico. Salmo 97:7 nós lemos, sejam confundidos todos os que servem a imagens de esculturas, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. O que o povo precisa saber e precisa fazer é ser levado até Jesus Cristo.
Qual é a estratégia dos principados para conseguir implantar a mentalidade do diabo e do anticristo em cada cidade e em cada nação? Começando o trabalho na base, isto é, atacando e influenciando as crianças, os adolescentes, os jovens, para que aqueles que chegarem com vida na fase adulta já seja uma pessoa totalmente com mente fechada para Deus e sejam instrumentos do diabo e do pecado, sejam escravos do pecado. Estão aí escravizados no sexo, nas drogas e nas bebidas alcoólicas. Aliás, as bebidas alcoólicas também já tomaram um campo muito grande dentro do meio evangélico que cada vez mais vem flertando com o pecado. Em geral, trabalham vários principados em conjuntos nesse propósito. Eles não trabalham sozinhos, né? Nesse momento atual, nós vemos Belial, Astarote, Moleque, ou Moloque, ou Milcom, como diz a nossa Bíblia, né? Leviatã, Baal Peor, também chamado hoje de Belfegor, são os mais influentes dele. O Astarote, ele trabalha gerando a ganância, a prostituição reconhecida, o lesbianismo, a perversão sexual, o abandono do verdadeiro culto a Deus, o aumento da injustiça e da violência, a condução dos governos no rumo contrário à vontade de Deus, como ele fez com o rei Salomão, são alguns dos seus trabalhos na sociedade brasileira. O Belial, ele está fazendo a sodomia ser uma prática aceita tanto na sociedade como entre os casais cristãos. O homossexualismo será venerado mais do que o casamento, e já estamos chegando lá. O aumento da violência e das perversões sexuais também são trabalhos de Belial. Leviatã traz o caos e a violência na sociedade, o domínio de facções criminosas e o medo gerado na sociedade que fica cada vez mais indefesa e à mercê dos bandidos, que é, como você está vendo, o Brasil. Cada dia. O Baal Peor, ou Belfegor, como ele é chamado modernamente, juntamente com Astarote, produzem a corrupção como um estilo de vida. Quer dizer, o sujeito é corrupto já, e isso de geração em geração, né? A produção de uma geração corrupta, de políticos, de governantes, de juízes corruptos, de forma que a justiça, a imparcialidade sejam banidas da sociedade, como está infelizmente acontecendo no nosso país. E Moloque, como o aborto, é uma das formas de sacrifício preferida de bebês, e será cada vez mais introduzido nas nações, né? E no Brasil não será de menos, infelizmente. E qual tem sido o foco principal das atenções dos principados? Como eu disse, essa geração de crianças, de adolescentes e de jovens. O Belial, que influenciou a vida sexual de Sodoma e Gomorra, atualmente está a influenciar os meninos e os adolescentes ao homossexualismo, à vida sexual promíscua, ao bissexualismo e a rejeitar Deus. 1 Samuel 2,12 nós lemos: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Há uma mensagem que a gente fala sobre, 2 ou 3 na verdade, falando sobre principados e potestades, que a gente fala mais detalhes para aqueles que se interessam sobre isso. Daí foi que surgiu o termo sodomita. Astarote, ela é adorada, entre outras coisas, como Afrodite para os gregos, Vênus como para os romanos, rainha dos céus nos hebreus, está lá em Jeremias 44, 17, 17, 19 e 25, Ishtar para os cananeus. Atualmente está a influenciar as meninas e as adolescentes à prostituição, ao bissexualismo e ao lesbianismo. Uma aristocrata chamada Safo, que morava na ilha de Lesbos, no Mar Egeu, perto da Grécia, adorava Afrodite e pedia a ela ajuda para se relacionar com as mulheres. Daí veio a palavra lésbica. Então vocês vejam que essas coisas não surgem do nada. Há sempre uma explicação espiritual. Meninos com meninos e com meninas, meninas com meninas ou com meninos, estão se valendo muito da pornografia pelas redes sociais e contando com os outros adolescentes já mergulhados nesses pecados. Quando se começou a venerar imagens, passou-se a adorar os principados. Quando se passou a adorar os principados, Deus os entregou. A palavra grega em Romanos aí é paradidome, significa permitir, transferir para outra esfera de poder. Então Deus permite, dá essa permissão a eles. Esses tipos de pecados estão acontecendo na vida de crianças, adolescentes e jovens evangélicos também. E seus pais nem sempre sabem. São apenas religiosos que mudam de igreja para fugir de algum pecado que cometeram na igreja anterior. Vivem como os filhos de Belial. Sempre ensinar de forma clara seu filho. Entenda o motivo pelo qual ele disse não, ou pelo que está sendo corrigido. Diga isso. Como a gente deve lutar com eles, a gente vai deixar isso para uma outra ocasião e não vamos estender mais a palavra. Apenas para dar
um aporte para vocês verem que a sociedade está sendo, infelizmente, muito atacada pela influência desses espíritos. Então, quando nós estamos numa posição como nós estamos hoje, é uma posição privilegiada. Nós estamos numa posição de oração e jejum, como Jesus disse, que é a única forma de nós expulsarmos essa casta de demônios, né? Estão na alta hierarquia. Vamos então para as orações. Primeiramente, quero agradecer, né, mais uma vez a todo mundo que está aqui, presente, dos irmãos aqui, né? O Fabrício, a Elisandra, o Geuciano, a Mara Danelon, a Catarina Augusta, a Joyce Camila, a Diana Araújo, a Suzana Silva, a Dani Arantes, o Fábio Souza, a Liliane Leite, a Claudineia Paula, a Diana Mello, a Natalina Aparecida, o André Ferreira Júnior, a Maria Rita de Paula, a Leonilda, a Claudineia Garcia e a Érica Matos. Obrigado. Vamos então às nossas orações. Primeiramente eu vou fazer aquela oração das intenções do jejum e depois eu vou incluir uma outra oração abençoando a cada um dos 38 intercessores e intercessoras. Pai Celestial, nós estamos no nosso terceiro dia do jejum de Daniel. Que o Senhor faça prevalecer a sua justiça e destrua toda a obra demoníaca desses principados que têm sendo montada no Brasil para impedir as pessoas de ter o novo nascimento e de serem salvas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, nós também oramos para que o Senhor proteja e socorra os cristãos na igreja brasileira que permanecem fiéis em Jesus Cristo e obedecendo aos mandamentos de Deus nesses tempos ruins. Proteja, Senhor, a sua mente, o seu coração para que não sejam seduzidos a apostatarem da fé. Pai, eu oro também que o Senhor esteja entrando com provisão e protegendo e socorrendo os cristãos e os missionários que estão sofrendo perseguição com ameaças de morte e de expulsão em cada nação que estão chegando com o Evangelho. Nós apresentamos especialmente o Emerson e Ivonete, que o Senhor esteja com as filhas, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a vida deles. Também oramos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor faça um avivamento na Igreja de Jesus na Terra, em especial no Brasil, que nós vemos tanta apostasia, tanta gente carnal, e que onde tem as heresias, as falsas profetisas, os falsos profetas, a morte espiritual dos cristãos desanimados, gente que abandonou o primeiro amor, corrompido como Laodiceia, que o Senhor entra com avivamento, Senhor, essa visitação do Teu Espírito Santo sobre uma cidade, uma região, congregações, trazendo uma nova consciência da presença de Jesus Cristo no seu dia a dia, de tal forma que seja um impacto poderoso na vida deles e possam transformar vidas ao seu redor, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Agora eu quero orar, ó meu Deus, a nossa oração agora é para cada um daqueles 38 intercessores e intercessoras. Alberto Rodrigues da Silva, Abraão Israel Rodrigues da Silva, André Ferreira Júnior, Auris Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta Rodrigues da Silva, Cícero Wilson de Jesus Vitor, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia Aparecida de Paula, Claudineia de Lima Garcia, Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Damasceno Arantes, Daniele Buzolin, Diana Batista de Araújo, Diana de Melo Ferreira, Elisandra Costa Nunes, Érica Luciene Souza Matos, Everton Fabiano de Souza, Fabrício Galon, Firmino Rosendo, Ilza Toniza, Irene Moraes, Geuciano Pereira da Silva, João Luiz Buzolin, Jonathan, William da Silva Rocha, Joyce Camila Oliveira Souza, Juliana da Silva Migliorini, Leonilda dos Reis Vitor, Luciene Carvalho, Mara Lúcia Danelon Miliani, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Patrícia Rodrigues, Renata Placidelli Araújo, Sofia Toniza,
Suzana da Silva Antônio, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves. Eu oro sobre cada um. Eu quero levantar uma oração, um clamor, um decreto sobre a tua vida e a tua família. Que a tua casa seja um lugar de paz e de amor. Que a tua casa seja uma morada do Altíssimo, onipotente e bom Senhor. Que a tua casa seja um lugar de bênção. Que na tua casa você colha todo o esforço do teu trabalho e que haja saúde sobre toda a tua família. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3, que serão benditas todas as famílias da terra naqueles que creem nas promessas de Deus e que todas as famílias que receberem a promessa sejam abençoadas. Que a promessa de Deus seja o foco da tua fé emuná, não só nesse jejum, mas na toda a tua vida espiritual. Que a bênção de Abraão esteja sobre você, porque aqueles que são da promessa em Isaac é que são os verdadeiros filhos de Deus e herdeiros da promessa. Eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, antes de encerrar, a gente encerra com oração aqui. Jejum e oração. Jejum tem que ter oração. Então aqui nós vamos estar orando sempre. Começa orando e termina orando. E nós vamos então dar a bênção final. Eu agradeço a mais essa oração eu vou fazê-la todo dia. Daqui para frente, todos os dias, nós vamos decretar isso na sua vida. Então não perca esse decreto. E vamos dar a bênção apostólica e a bênção sacerdotal sobre a sua vida para encerrar a noite. Que você tenha... Espero que vocês estejam enfrentando o jejum, né, e as dificuldades e adversidades sempre no Espírito, com tudo aquilo que estamos recebendo da palavra do Senhor cada dia. Nós sabemos que hoje você está com o pé por cima, porque você está em jejum e oração. Então, tudo, a faca e o queijo está na sua mão. Então, cada dia mais, persevere, permaneça e continue se alimentando. Agora eu quero que você pense na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas pessoas que você quer a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amanhã, com a graça do nosso bondoso Deus e a sua infinita misericórdia, estaremos no nosso 4º dia. Estamos apenas começando, mas quero contar com a sua presença aqui. Às 21 horas estaremos mais uma vez orando a Deus, invocando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Vai ser impossível você concluir esse jejum e não ser abençoado. É impossível porque nós somos de fé e nós cremos num Deus poderoso. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu espero encontrar vocês aqui amanhã novamente. Que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado de coração.